Hoje eu vim falar sobre a história de Kate Beers, que ficou conhecida como a Garota na Parede. Kate é protagonista de um dos casos mais bizarros e cheios de reviravoltas que eu já vi. Tudo aconteceu em Long Island, em Nova York. A mãe de Kate, Marilyn Beers, havia abandonado a filha por falta de condições de criá-la. Então, desde muito pequena, ela morava com sua madrinha, Linda Iglary, e o marido dela, chamado Sal, que transformaram a vida de Kate em um verdadeiro inferno. Aos 2 anos de idade, Sal passou a abusar sexualmente de Kate. Ela contou para sua madrinha, mas Linda só disse que ela era uma grande mentirosa. Ela fazia Kate de escrava, a obrigando a realizar todas as tarefas domésticas diariamente, além de proibi-la de sair de casa e de frequentar a escola. A única pessoa que Kate tinha uma relação mais afetuosa de amizade era com John Esposito, um amigo da família. Até que no dia 28 de dezembro de 1992, 2 dias antes dela completar 10 anos, John levou Kate até o Space Flex, seu parque de diversões favorito. Até que em certo momento, ela simplesmente desapareceu. Linda afirmou à polícia que naquela noite ela recebeu uma ligação de Kate, onde ela dizia que havia sido sequestrada e que o homem estava com uma faca. Essa suposta ligação causou uma desconfiança na polícia, porque, primeiro, que era muito estranho uma criança de 9 anos ter conseguido escapar do sequestrador e ainda conseguir fazer uma ligação. Além de que era muito suspeito ela conhecer exatamente a palavra sequestro. A fita com a gravação e o aparelho telefônico que ela foi gravada foram entregues ao FBI para que a polícia local de Long Island pudesse focar em encontrar Kate. Logo de cara, os principais suspeitos do sequestro eram a família dela, Sal, Marilyn e Linda, além de John, que foi a última pessoa a vê-la. Mas afinal, onde Kate estava? Kate foi raptada e levada até a casa do sequestrador, onde ele a obrigou a entrar num guarda-roupa que tinha uma porta que levava até um túnel. Ele mandou que ela engatinhasse até chegar em mais uma pequena porta que dava em um quarto, que Kate afirmou que a única palavra que conseguia descrevê-lo era masmorra. E de fato, era um local impossível de se escapar. O cativeiro era um pequeno cômodo à prova de som, com várias correntes em volta e um colchão sujo dentro. Ele ficava no subsolo da casa do sequestrador. O homem então olhou para Kate e disse: "Essa é sua casa agora." Enquanto ela estava sozinha, Kate percebeu que a porta do quartinho era muito fraca e solta, então começou a chutá-la bem forte e por tempo suficiente para conseguir quebrá-la. Ela conseguiu sair de lá, mas como eu disse antes, era apenas um pequeno cômodo dentro de um grande túnel no subsolo da casa, cuja entrada ficava atrás de um guarda-roupa. Então era realmente impossível de sair, ainda mais para uma criança de 9 anos. Numa prateleira, Kate encontrou algumas chaves que pegou e escondeu embaixo do colchão. O sequestrador voltou pouco tempo depois e encontrou a porta quebrada. Então, nesse momento, Kate foi abusada sexualmente pela primeira vez por ele. Os abusos eram frequentes e aconteciam diariamente. Além disso, Kate era mantida frequentemente com uma corrente em volta do pescoço, mas ela acabou percebendo que aquelas chaves que ela tinha escondido eram do cadeado daquela corrente. Então, quando o sequestrador saía, ela conseguia se soltar um pouco para se aliviar. Kate era uma criança tão inteligente que ela decorava em qual daquelas voltas da corrente ele havia prendido o cadeado antes. Então, quando escutava ele voltando, ela se acorrentava de novo, exatamente do mesmo jeito que ele havia deixado. Enquanto isso, o FBI descobriu que a suposta ligação que Kate fez para Linda foi efetuada de uma cabine telefônica na frente do Space Flex, o que era muito estranho porque a polícia não encontrou nenhum vestígio que ela de fato esteve no Space Flex. Então veio a revelação que, na verdade, aquela ligação não foi feita por Kate. A voz era sim dela, mas havia sido reproduzida através de um gravador. Ou seja, a pessoa obrigou Kate a gravar aquela chamada e fez a ligação para Linda nessa cabine telefônica para fazer parecer que ela esteve no Space Flex. Sal, Marilyn e Linda foram descartados como suspeitos porque eles tinham álibis bem consistentes. Então, dos suspeitos iniciais, sobrou John Esposito. John era conhecido como Big John porque ele afirmava que fazia parte de uma ONG chamada Big Brother and Big Sister, que ajuda crianças e adolescentes. Contudo, a polícia descobriu que, na verdade, ele havia sido barrado de fazer parte da associação. Isso porque descobriram que ele estava envolvido em um sequestro de uma garotinha de 7 anos, que aconteceu 15 anos antes de Kate desaparecer. E, de fato, foi ele que sequestrou Kate. Em vez de levá-la ao Space Flex, John a levou até sua casa e fez tudo isso que eu falei. A polícia não tinha provas concretas para acusá-lo, mas ficava cada vez mais em cima dele. John mandou Kate fingir de morta para tirar uma foto dela e mostrar à polícia. Assim eles iriam parar de procurá-la. Mas ela sabia que isso seria sua sentença de morte, então ela se recusou a obedecer. Ela parou de dormir para que ele não tirasse uma foto dela desprevenida, parecendo que ela está morta, e até de comer, pois tinha medo que ele colocasse algum sedativo ou remédio na comida dela para conseguir a tal foto. Então Kate começou a entrar na mente de John para convencê-lo que aquele sequestro era loucura e que a longo prazo ia ficar insustentável. John disse a ela que estava planejando tirar a própria vida ou fugir, mas Kate sabia que isso significaria duas coisas: que ele iria matá-la ou deixá-la no cativeiro para morrer. Então Kate começou a fingir que estava muito doente e que precisava ir ao hospital. Com a polícia cada vez mais em cima dele e agora Kate estando doente, John ficou desesperado e decidiu se entregar.
chegar. Ela finalmente foi encontrada 17 dias depois do sequestro, no dia 13 de janeiro. Quando John levou a polícia até o cativeiro, eles perceberam que se ele não tivesse se entregado, Kate jamais seria encontrada. Para chegar até o cativeiro secreto, a pessoa tinha que passar por um processo de mais de 30 etapas, que só quem o construiu poderia saber. John Esposito foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional em 15 anos. Ele tentou conseguir a condicional 4 vezes, mas sempre foi negada. Ele morreu em sua cela na prisão de causas naturais em 2013. Sal, o tio de Kate, foi condenado a 12 anos de prisão pelos abusos que ele cometia contra ela. Em 2009, ele também morreu na sua cela. Depois de conseguir sua liberdade, Kate foi adotada. Ela permaneceu anônima até a morte de John, quando decidiu se revelar e contar sua história. Atualmente, ela é casada e tem 2 filhos. E foi isso.